Bom dia, que a graça do nosso Senhor seja com todos a igreja, com todo o povo de Deus aqui reunido. Espero que todos que estiveram aqui ontem tenham passado bem. Vocês estão animados? Eu estou. Deus é bom. Hoje fez esse sol nascer sobre justos e injustos. E aquela chuva que caiu ontem, caiu sobre maus e bons. O Senhor é bom. Nós estamos aqui fazendo um trabalho bem assim introdutório. Ontem nós trabalhamos um pouco, bem introdutoriamente, o tema da ansiedade. Hoje nós vamos trabalhar o tema agora da depressão e à noite vamos falar da questão do suicídio. Vamos lembrar um pouco do que dissemos ontem, que na ansiedade há uma dificuldade de se lidar com coisas que não se tem o controle. Tem-se uma tolerância baixa com aquilo que não se consegue controlar. Isso mostra então que na configuração da ansiedade não se lida bem com aquilo que não se controla. E visto haver na ansiedade uma necessidade de controlar, uma inquietação que pede o controle, há igualmente na ansiedade um certo tom autoritário. É daí que a gente viu ontem Marta dizendo: Senhor, manda que minha irmã venha ajudar. Senhor, manda. É interessante isso, não é? E hoje eu queria lembrar então, a propósito de um pouco de que nós falamos ontem, de que você não é Deus. Você não é Deus. Você também, pastor que está aqui, você não é Deus. Você, pastor Anderson, você também não é Deus. Eu também não sou. Você não é Deus. E por mais que nós nos esforcemos, não conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos controlar tudo. Não conseguiremos dominar tudo. Não conseguiremos proteger tudo. Guardar tudo. Porque nós não somos Deus. E Deus não é dispensável. O Zach Zweig, que tem 2 livros que, aliás, eu apresentei em português, tanto o livro A Depressão de Spurgeon, que é um livro que tem escrito o prefácio, quanto o livro O Pastor Imperfeito, que também escrevi o prefácio. Nesse primeiro livro ele diz assim: nós precisamos aprender que só Jesus é capaz de consertar todas as coisas e que existem coisas que Jesus deixa sem conserto para a sua glória. Você não é Deus. Lembre-se disto, tá bom? Isso é sinal, quando nós começamos a perceber que nós não somos Deus e que Deus não é prescindível, nós precisamos dele. Isso é algo muito importante para nós cristãos lidarmos com a ansiedade. A gente vai fazer agora uma introdução à depressão. Eu quero que você abra o Salmo 88. Eu dou a essa palavra desta manhã, esse título que aí está, tirado do verso número 6. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Puseste-me nos lugares tenebrosos, nos abismos. Este é um salmo. Você observa, se puder manter o texto aberto, isso vai ajudar. Este é um salmo de Emã. Emã ou Omã, nome aqui no hebraico significa fiel, cheio de fé. É um nome encontrado 16 vezes na Bíblia. E esse Emã aqui é um dos 3 levitas
atribuídos pelo rei Davi para ministros de música. Ele era neto do profeta Samuel e se tornou vidente do rei Davi, possuindo 14 filhos. Vamos lembrar o que é um salmo. Estamos diante de um salmo. No salmo, louvor e na oração cantada nos salmos, expressa-se o viver concreto e o viver histórico. Os salmos são louvores e orações que brotam da vida. Louvores e orações que brotam da vida. São 150 salmos. E os salmos são louvores e orações que expressam o cotidiano. É uma oração que deriva-se do viver, do dia a dia. Os salmos são louvores existenciais. São orações conectadas com a realidade. E os salmos, se você puder ler o salmo com alguma frequência, você fará muito bem. Cobrem uma gama completa das emoções e das experiências humanas. Isso porque nas orações dos salmistas, nos salmos, o salmista abre o avesso da alma diante de Deus. E muitos salmos foram escritos em épocas de crise. Porque no salmo se expressa a verdade a Deus. O salmo é uma oração, não uma oração esteticamente para ser simplesmente formal. Ela é uma expressão da realidade. Se o salmista sente indignação, ele diz a Deus que ele está indignado. Se o salmista tem dúvidas, ele diz a Deus que sente dúvidas. Se o salmista tem temor, ele diz a Deus que ele está com temor. Se o salmista está triste, ele diz a Deus que ele está triste. Se o salmista está decepcionado, ele diz a Deus que ele está decepcionado. Se o salmista está experimentando angústia, ele diz a Deus que ele está experimentando angústia. Se ele está preocupado, ele diz que ele está preocupado. Se ele sente o terror, ele diz que ele sente o terror. Se ele está confuso, ele diz que sente confusão. Se ele está em desesperança, ele diz a Deus que está desesperançado. Se ele está inquieto, ele diz a Deus que está inquieto. Ou seja, ainda assim, ele está orando e falando com Deus. Às vezes, atendo a pessoa e a pessoa vem trazendo toda essa gama de sentimentos. E às vezes a pessoa é cristã e trazendo tudo isso. Pastor, eu estou muito irritada, eu não estou bem, eu estou muito mal com meu marido, eu não estou bem na igreja, eu estou com dúvidas, eu estou com falta de fé, eu não estou gostando de algumas coisas que eu vejo, eu estou bastante decepcionado. Eu falei, eu fico muito grato a Deus por você já ter falado isso para mim. Muito bom que você falou isso para mim. Mas deixa eu te perguntar, mas você já falou isso tudo para Deus? A pessoa fala, ué, mas falar para Deus assim não é pecado? Eu falei, pecado é você não falar. Porque você está dizendo alguma coisa, você está dizendo que você pode falar isso para mim, você não está expondo essa questão diante de Deus. Você não falou isso ainda para Deus, e geralmente eu falo, então a gente vai fazer isso agora. Você vai falar com Deus exatamente agora, e abrir isso que está no seu coração, e dizer para Ele o que você está sentindo. E se for pecado, pastor? Então você vai dizer, eu acho até que Deus isso é pecado. Mas você vai fazer isso agora. O professor Martin, professor de História da Igreja da Universidade de Chicago, escreve o Salmo 88, esse salmo que nós vamos ler, como uma paisagem invernal de desolação sem alívio. Isso é muito interessante, porque nos salmos, geralmente é assim, o salmista começa expressando a sua angústia, seu temor, sua inquietação, mas termina com uma palavra de esperança, termina com uma palavra de confiança,
termina, ele às vezes começa num lugar estreito, apertado, mas no final do salmo ele termina num lugar aberto e amplo e confiante. Mas o Salmo 88 não é assim. Ele começa numa condição e termina na mesma condição. Esse é um salmo de lamento. Vamos entender isso aqui também. Tem vários tipos de salmo. Esses são orações de lamento. Vamos tentar entender isso aqui. Orações de lamento são orações sofridas, viscerais, honestas. Lamentação é a oração de alguém que não perdeu sua fé em Deus, mas que não esconde a dor em seu coração. Então, lamentação aqui é para pessoas que creem. A lamentação é diferente da murmuração. Acho que eu falo isso aqui à frente. O lamento é diferente da murmuração, porque a murmuração é contra Deus. O lamento é a queixa externalizada, confessada ou indagada a Deus. Ou seja, no lamento, coloca-se a angústia, o sofrimento ou a tristeza diante de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo na cruz, quando ele cita o Salmo 22, e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um salmo de lamento. Ou seja, ele não está descrente, ele está externalizando, ele está expondo diante de Deus o que ele sente, a experiência que ele está sentindo. Ou quando ele vai e repete o profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que foi para a porta de Jerusalém e ali ele lamentou a queda de Jerusalém. Isso está nos nossos livros da Bíblia, chama Lamentações de Jeremias. Quando Jeremias faz os seus cânticos de lamento perto de Jerusalém, vendo a queda de Jerusalém, em tristeza, abatimento. Jesus um dia fez isto. Ele fez uma oração de lamento. Ele diz, a porta de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha debaixo de si ajunta os seus pintos. Você acha que Jesus falou isto aí saltitante de alegria ou triste? Está um lamento. Coloca-se a angústia, o sofrimento ou tristeza diante de Deus. E na Bíblia a gente tem até um livro de lamentações de Jeremias. Tem várias orações de lamentos na Bíblia. Eu não tenho como desenvolver isso muito, porque nós não temos tempo. E por vezes, isso é muito importante, nós não expressamos a Deus o que estamos sentindo. E nós não devemos desonrar a Deus, mas também não podemos enganar a Deus ou nos camuflar diante de Deus. Nós precisamos, nas nossas orações, expor as nossas condições diante de Deus. Agora vamos ver como Emã descreve o seu sofrimento. O livro de Provérbios diz: o espírito firme. Vamos juntos ler isso aí, vamos lá, para ninguém ficar assim dormindo. Vamos juntos. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode sustentar? Vamos abrir este Salmo 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Ele está clamando dia e de noite, porque o judeu não fica acordado de noite, ele dorme de noite. Mas ele está clamando de noite porque ele não está dormindo. A oração dele é uma oração que invade as noites. Como a oração de Jó, que se revolvia no leito, orando, à noite não conseguia dormir. Você vai ver isto, ele vai falar dessa questão
de não conseguir conciliar o sono algumas vezes aí neste salmo. Ele vai ter uma experiência de solidão. Não significa que ele está isolado das pessoas. Significa que ele está perto das pessoas, mas ele sente só. Veja o verso 8. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Veja o verso 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Olha como ele termina esse salmo. Como é que ele termina esse salmo, salmo 18? O que está na sua Bíblia aí? Os meus... Como é que é a outra versão? Os meus íntimos amigos agora são trevas. Há um sentimento de estranheza, uma certa dissolução das referências, uma certa dissolução das coisas familiares. As relações e a experiência da vivência não é uma experiência prazerosa. Há pouco sabor, há pouco deleite, mesmo nas relações. E ele se sente só. Por vezes, quando esse quadro se agrava, a própria experiência no corpo é sentida como se em dois fenômenos, que alguns chamam de desrealização, despersonalização, que é a sensação da pessoa se perceber de fora e não se achar no corpo, e não se achar muito presente, e não se achar muito ela, meio despersonalizada, meio embotada. Ela tem uma sensação de desamparo. E nesse caso aqui a sensação é de desamparo de Deus. Veja isso, como ele diz. Verso 7, já vimos. Puseste-me nas mais profundas... Ele está falando para Deus, na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. A experiência de prostração, inclusive descrita por um estudioso norte-americano chamado Seligman, é aquela experiência de você não sentir saída, não ver esperança. Esse é o sentimento de desamparo. A experiência de você sentir-se impotente para superar uma situação. E você vai então se entregando, vai se rendendo. Aliás, há um estudioso que fez um estudo com cachorro. Nós não somos cachorro, pode ficar tranquilo. Embora às vezes a gente pareça. Mas ele fez um estudo com um cachorro muito interessante, que foi assim. Ele pegou uma gaiola de metal, ele colocou dentro dessa gaiola um cão. E aí ele eletrificou a base dessa gaiola. Parece uma coisa de tortura. Ele eletrificou e o cachorro, sentindo o choque, ele latia, ele se inquietava, ele se debatia. E aquilo ficou tão intenso até o momento em que ele não conseguia mais. O cachorro, não vendo solução, ele se entregou ao sofrimento e se prostrou. Deu para você entender? Ele se entregou. E aí esse estudioso fez o seguinte: apanhou uma segunda gaiola e colocou ao lado e abriu uma porta. Uma porta. Essa segunda gaiola não estava eletrificada. Adivinha o que aconteceu? O cachorro não esboçou condições de sair dali. Ele se entregou. Aí ele apanhou um cachorro, tirou aquele cachorro ali, apanhou um cachorro vivo.
um cachorro virgem, colocou na gaiola eletrificada, a porta estava aberta, adivinha o que o cachorro fez? E imediatamente foi para outra. Aquela sensação do primeiro cachorro, de entregue a uma condição na qual ele não se via esperança, não via esperança, é a sensação de desamparo, ok? De não ver saída à frente, de sentir-se encurralado. Vamos juntos a esse versículo. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E a desesperança quanto ao quadro você tem aqui do recurso humano. Ou seja, ele não vê muita esperança nos recursos humanos. Temporalmente, na tristeza, isso é muito importante, na tristeza, a temporalidade é a seguinte, falamos do tempo ontem. Na tristeza, a pessoa se presentifica. A mobilidade em relação à linha do horizonte é encurtada. No desenho da tristeza, isso é universal, todos os seres humanos são assim. O passado cresce e o futuro diminui. Deu para você entender? Essa é a razão porque quando Elias está debaixo do zimbro querendo morrer, ele diz assim, ele deita debaixo da árvore e diz: Senhor, chega, tira a minha vida porque me é melhor morrer do que viver. Ou seja, ele está tomado de uma tristeza, ele deita debaixo da árvore, ele quer morrer, literalmente, ele não comete suicídio, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite, mas ele quer morrer, ele quer, porque não há nada mais próximo da morte do que o sono, ele então dorme, mas antes ele diz assim: eu não quero mais, estou cansado de viver. E aí o passado aparece, ele diz assim: e eu não sou melhor do que os meus pais. Porque vem o passado. Deu para você entender? Na condição de tristeza, o passado cresce, o futuro diminui, e a pessoa adensa o presente. E se vem o passado, como todos nós somos pecadores, se vem o passado com força, o que vem com força também? A culpa. Ficou claro? E aí vem o inimigo também e vai soprar assim: você é pecador. Você lembra daquilo que você fez lá? Você lembra daquilo outro que você fez? Você lembra? Ou seja, você está, a culpa se acentua. Vamos lá. Imagina que alguém caiu dentro de um poço. O profeta Jeremias foi jogado num poço. Ele fala isso, né? Ele está como na cova, não é? O salmista aqui. Ele se sente no abismo, ele se sente na cova. Se você estiver dentro de um buraco, como é a visão que se tem quando se está no fundo de um poço? Vamos lá, gente. Qual é a visão que a pessoa está quando se encontra num buraco? Hein? Na frente tem visão? Atrás tem visão? Para onde tem visão? Se você crê. Isso é muito importante. Ele não tem visão de horizonte. Ele está altamente desesperançado. Mas essa linha aqui está aberta para ele, porque ele está orando, concorda? Ele está falando com Deus, mas ele não tem essa. Se o indivíduo está nessa condição, não tem abertura para cima, não tem linha do horizonte, o que acontece com ele? A única condição para ele é o quê? Para baixo. Ficou claro? Ficou? Ele aqui não tem a linha do horizonte. Ele tem uma abertura. Até vou tentar voltar isso daqui a pouco. Às vezes, quando a pessoa está muito assim, ela traz uma frase que eu tenho ouvido muitas e muitas vezes. Ela diz assim: Pastor Gilson, o futuro... Essa é uma frase de uma pessoa que disse para mim: o futuro é o que não aparece. O futuro é o que não aparece. Aí, baixa a esperança. No caso dele, ele não perdeu a fé. No caso de Jó, ele diz:
é melhor morrer, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, é melhor morrer do que viver, Elias também. Mas Jó diz uma frase muito interessante naquela oração lá de Jó capítulo 7. Ele diz o quê? Ainda que ele, nele, que coisa extraordinária é isso. Observe que também o salmista não tem muitas respostas. Eu queria que você lesse, veja verso 3. A minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado, verso 4. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. E ele vai fazer pergunta. Verso 10 ele faz várias perguntas. Observa, ele tem indagações. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Ele diz, eu fui retirado da batalha. Verso 5 ele diz assim, atirado entre os mortos, como feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembro. Fui abatido. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, que sabia muito bem o que era isso aí. Ele experimentou muito bem tudo isso, ele conta isso, inclusive. Nesse livro que falei, A Depressão de Spurgeon, o título em inglês é um pouco diferente. Você pode ler, ele vai descrever as experiências dele, e ele era capaz de descrever isso muito bem. E ele tem uma obra grande, uma obra em que ele comenta os Salmos, é a obra magna dele, chamada O Tesouro de Davi. E no Salmo 88, Spurgeon diz que Emã se sente como um soldado que foi para o campo de batalha. Lá no campo de batalha ele foi ferido. E ele foi ferido mortalmente. Mas ele ainda está vivo. Só que apanham esse soldado ferido e jogam em cima de outros feridos mortos. E ele está vendo a batalha acontecer. E ele está jogado entre os mortos, agonizante e moribundo. Esta condição é a que Emã se sente. Deu para você entender? Lançado, atirado entre os mortos. Quem puder, leia. Tem na internet o comentário de Spurgeon, Salmo 88. Ou seja, ele se sente exatamente assim. Ou seja, fui atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. E observa como ele sente em relação a Deus, dos quais já não te lembras, e são desamparados das tuas mãos. O que você sente nesse salmo? O contexto de morte, o cheiro de morte está nesse salmo. Olha tudo isso, veja, verso 4. E a minha alma já se abeira da morte. Verso 3, verso 4. Sou contado com os que baixam a cova. Verso 5. Atirado entre os mortos. Vamos mais à frente. Verso 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar. Verso 11. Será referida a tua bondade na sepultura. Ele se sente na sepultura. E é interessante que essa experiência dele não é... E aqui é muito interessante, porque essa experiência dele não é uma tristeza que se abateu nele ontem, hoje, de um mês. Não é algo breve. Observe algo que ele vai dizer no verso, por favor, atente, no verso
15. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Veja verso 16. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Um cheiro de morte nesse salmo. É a sensação de morte. Ou a sensação de que vai se perder a razão. Ou a sensação de que vai enlouquecer. A linguagem é carregada, é tomada de tristeza. O olhar perde o brilho. A linguagem é carregada de tristeza. Ed Welch, um conselheiro, um pastor norte-americano, que tem um livro chamado Depressão, a Escuridão da Alma, publicada pela editora Cultura Cristã, dos Irmãos Presbiterianos. Ele vai dizer que a depressão se curva para dentro. É muito interessante isso. O movimento fica todo internalizado. A pessoa se sente pesada. E se você olhar nesse salmo, você vai observar que frases e ideias se repetem. Palavras se repetem. O discurso fica cíclico. Fica até um pouco repetitivo. Concordou? A pessoa fica monotemática. O que é monotemático? A pessoa fica apenas num tema. Apenas naquele assunto. E aí você conversa com aquela pessoa e ela volta àquele ponto. E ela volta àquele ponto. Atendi um rapaz assim. Ele já tinha tentado alguns suicídios, cortado o pulso 2 ou 3 vezes. O quadro era muito grave. Eu abri a porta do gabinete e eu perguntava. Ele já chegava assim. Eu perguntava, fulano, como você está? E ele falava assim, tudo é a mesma coisa. Tudo igual. Semana que vem, eu voltava com ele. E aí, fulano, como é que está? Ah, uma semana horrível. E os pais? Ah, com meu irmão, a mesma coisa. A pessoa fica monotemática. Fica naquele ponto. Fica até cansativa. Repetitiva. E a mente perde bastante a clareza. Por isso, muitas perguntas. E aqui não importa saber tanto se o que a pessoa pensa e sente é real. Ou seja, será, pastor? Mas será que aquilo é real? O sofrimento dele realmente lá, os problemas são reais? Nesse ponto aqui já não importa. Ou seja, na maioria das vezes, nesse quadro, o sentimento é confuso e o pensamento não é claro, perde-se bastante a lógica, perde-se um contato com o real muitas vezes, e a pessoa fala assim, pastor, eu estou numa fase, eu acho que meu chefe está me perseguindo. Eu acho que todo mundo está me perseguindo. Eu também estou achando que o senhor está me perseguindo. E eu estou achando, eu não estou bem. Eu estou com medo. Aqui, às vezes a lógica é afetada. Mas o ponto que eu estou dizendo é, e isso é muito importante, Spurgeon diz isso num dos seus sermões. Tem uma citação dessa lá no nosso site. Se você quiser de Spurgeon, uma cita no nosso site, você procura lá. Embora, isso é muito importante para nós pastores, embora o conteúdo
pode ser irreal, para a pessoa parece real. Deu para você entender o ponto? Ou seja, embora o conteúdo seja ilógico, o sofrimento em si mesmo é uma realidade. Entendeu isto? Ou seja, embora o conteúdo objetivo seja carente de materialidade, seja carente de objetividade, a experiência que a pessoa está tendo, isso é real para ela. Fica claro? O sofrimento em si é real. Falei do tempo lá atrás, e agora o espaço. A espacialidade, eu falei que espaço ontem é uma experiência nossa, né? Nós ganhamos o espaço, a espacialidade fica reduzida, fica constrita. Com o espaço reduzido, a dimensão do horizonte ou abre-se para baixo ou para cima. Uma vez se sentindo o espaço apertado, você tem a visão do fundo do poço que eu falei lá atrás, ou de dentro de um buraco. E conjuga-se uma presentificação com uma imobilidade, com uma sensação de angústia. A palavra angústia que Jesus Cristo sentiu. Não sei se você sabe, Jesus Cristo sentiu angústia. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu angústia. A sensação de medo, descrita pelos homens antigos, clássicos, desde Homero, medo está muito a ver com abdômen, mas a sensação de angústia é diferente, é a sensação de aperto, de sentir-se encurralado, pressionado, sem espaço. Isto é angústia. É esta linguagem que os salmistas estão evocando nos salmos quando usam a palavra angústia, um espaço comprimido, que geralmente as pessoas descrevem na clínica, um aperto no peito, eu estou sentindo pressionado. Isso é a descrição da angústia. Sensação de espacialidade constrita, reduzida, que Jesus sentiu. Exatamente esta palavra que está lá no Evangelho, que ele usou para a experiência que ele sentia, lá no Getsemane. E aí, uma vez que a espacialidade reduz, há uma reclusão espacial. Por isso a pessoa quer ficar em espaços geralmente reduzidos. Ela não quer ir a ônibus, ela não quer ir a um shopping, ela não quer vir à igreja, vai ter aquele pessoal todo. Ela não quer lugar com muita gente. Ela quer ficar no quarto dela. E às vezes num quarto sem muitos estímulos. Por isso um quarto escuro. Um quarto sem luz. Porque ela recusa-se a novos estímulos. Ela está como um copo cheio. Se esse copo estiver cheio, o que acontece se cai uma gota? Hein? Entorna. A pessoa nessa condição sente-se como um copo cheio. Até o barulho, o chorar da criança não suporta. O barulho do carro. Não consegue nem mais ouvir vozes. Não quer saber de notícias. Ela não pode nem pensar em assistir aquele programa do José Luiz da Atena. Aquilo faz um mal a ela. Ela começa a vomitar, sente ânsias. Ela está mal. Ela não pode nem... não posso, desliga isso rapidamente. Entendeu? Ela está assim. Por isso ela não quer ver coisas, ouvir coisas, sentir coisas. Ela está no limiar das suas possibilidades. Vamos ler juntos esse salmo. Todo mundo tem a mesma versão que eu. Uma coisa
Eu já vou chegar lá. Vamos lá. Todo mundo tem a mesma versão que eu aqui para a gente ler junto? Não, né? Aí não dá. Então vamos lá, vou ler um pouco. Eu vou ler aqui mais uma vez o salmo. Pode ser? Você me acompanha? Porque eu depois quero falar um pouco sobre isso aí. Acompanhe a leitura. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? A Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já antecipa diante de Ti a minha oração. Por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Todo mundo sabe que a palavra desorientado está sem oriente. Ou seja, você não tem oriente, você não tem rota, você está sem rumo. Bom? Ok? Você não tem bússola. Né? Hoje nós usamos muito mais, estou desnorteado, estou sem norte. Não é? Estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Você sente a sensação de... Alguém aqui já sentiu a sensação de afogamento? Hein? Sentir um pouco, afogar-se, ele está sentindo isso. Os teus terrores... elas me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. O que a gente faz com um salmo desse? A gente vai dizer assim: e agora, pastor, esse sujeito era crente ou não é? O que vocês acham? Muito crente. Porque se não fosse, olha, talvez já desse dado cabo da vida, concorda? Ele está fazendo o que aqui nesse salmo, gente? Ele está orando. Ele está falando com Deus. Como que os pastores antigos, e esse é um ponto agora, eu não vou tratar muito da questão clínica, não dá tempo, nem é possível. Mas como que os pastores antigos lidavam com este tipo de experiência que aí está? Ok? Eu vou me ater particularmente aos pastores reformados de uma tradição puritana, como por exemplo, William Baxter, pastor conhecido, Jonathan Edwards, outro pastor conhecido, Charles Spurgeon, outro pastor, e muitos outros. Não dá tempo de falar. Como eles entendiam essas experiências vividas no Salmo? Vamos lá. Eles entendiam que a experiência que alguém passa pode ter três origens. Mas vamos ler juntos isso aí. Vamos lá. É expressão de graça divina e sinal de saúde
entristecer-se com o que é verdadeiramente triste. O nosso Deus, pessoal e trinitário, deleita-se com alegria, mas também pode ter o espírito entristecido e o faz em perfeita e santa medida. Preste atenção, irmão. Um sinal isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, no contexto do chamado Evangelho da Saúde e da Prosperidade. O que eu estou dizendo aqui? Alegrar-se com uma coisa que é alegre e entristecer-se com uma coisa que é triste. Isso não é doença, isso é sinal de saúde. Deu para você entender? Deu? Ou seja, se você chega aqui na esquina e vê uma situação muito triste, e você lida com aquilo indiferentemente, aquilo não te afeta, aquilo não te agride, aquilo não te incomoda, ou ainda mais, você acha a graça daquilo, e o problema está aí. Deu para você entender? O Senhor Jesus, ele se entristece com as coisas tristes. O próprio Espírito Santo de Deus pode ser entristecido, diz a palavra de Deus. Concorda? Ou seja, esse é sinal de que nós estamos conectados com uma realidade e ainda conservamos a nossa capa afetiva, que é básico para a nossa saúde. Então, entristecer-se com o que é triste é um mandamento bíblico. Aliás, Deus diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e... Pronto. Está na Bíblia. Você pode se entristecer com o que é triste. Aliás, é a verdade. Você precisa se entristecer com o que é triste. Você, inclusive, precisa se entristecer com o pecado. Por isso que o pródigo disse: eu estou aqui nessa condição miserável, triste. Ele disse: eu vou estar com meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O profeta diz: você precisa prantear, lamentar. Ou seja, entristecer-se com o que é triste não é pecado, é saúde. Aliás, é mandamento. Aliás, é divino. Então sai dessa aí se você acha que o cristianismo, e os salmos, a Bíblia está... O cristianismo é só saltando, é só saúde. Gente, é claro, o Senhor nos abençoa, o Senhor traz prosperidade ao seu povo, mas nós continuamos vivendo nesse mundo de coisas tristes, e há realidades tristes, a maior delas é o pecado, e essas coisas devem nos entristecer. Tudo bem? Isso é importante porque eu vou falar agora. Ok. A poimênica puritana, situada em uma pastoral clássica, poimênica é cuidado pastoral. Poimen é pastor, poimênica é cuidado pastoral. Situada em uma pastoral clássica, desde os fins do século XVI até o século XIX, reconhecia 3 contextos para as causas das depressões. Tais causas se agrupavam em, ou seja, alguns diziam: você pode experimentar uma situação assim por causas circunstanciais. Ou seja, eles diziam, por exemplo, uma doença grave, uma morte, a sensação de ter muitos inimigos perseguindo você, a experiência real, a sensação de viver uma prova constante durante muito tempo. Experiências circunstanciais que o crente experimenta, qualquer pessoa experimenta, no trajeto da sua vida. E essas circunstâncias o abatem. Os salmos estão cheios de experiências assim. O salmista, inclusive o pecado, ok? Inclusive o pecado. Inclusive circunstâncias que a pessoa passa, essas circunstâncias podem então trazer uma condição assim, de esgotamento, de rebaixamento, de uma experiência parecida com essa de Emã. Então você teria aí um contexto para situações circunstanciais. Para quem entende, para quem está na teologia,
seriam muito mais movimentos da providência de Deus. Algumas situações acontecem, circunstâncias acontecem, e isso então vai colocar você num quadro de tristeza longa. Por exemplo, Elias, um momento circunstancial da vida dele, ele se abateu. Moisés, por exemplo, o povo esgota, ele diz assim: Senhor, cansei, eu não aguento mais esse povo, eu não posso mais suportar esse povo, tira a minha vida, chega. Ok? Deu para entender? Questões circunstanciais. A segunda maneira que os pastores antigos viam era razões constitucionais. Ou seja, e aqui você já está num campo da saúde. Ou seja, eles diziam que há determinadas pessoas, constitucionalmente, o que é isso? A pessoa já se constitui assim, embora quando ela entra na fase adulta, especialmente que ela vai saindo do mundo que nós chamamos de adolescência e entrando no mundo adulto, então se estabelece um paradigma. E essa pessoa, então, ela é muito mais propensa por constituição, por o estado geral dela, em como pessoa, a esses movimentos. Ela tem uma condição mais depressiva naturalmente. A isso eles chamavam de, recorrendo à medicina hipocrático-galênica, esses pastores que eu mencionei, como Richard Baxter, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, uma inumerável quantidade de pastores chamava esse tipo de condição muito mais constitucional de melancolia. Deu para você entender? Estamos agora num segundo contexto. Ou seja, então é assim, por exemplo, que Baxter vai falar num dos sermões, falando para pessoas que padecem da melancolia, que eles deveriam ser ajudados com algum tipo de acompanhamento, que Baxter era também, além de pastor, uma espécie de médico leigo, que eles poderiam ser ajudados com algumas medicações, porque você está aqui num contexto de doença. É nesta categoria, por exemplo, que Jonathan Edwards lida com um missionário britânico, norte-americano, ainda não era os Estados Unidos, era a colônia americana, né? Eu estive lá, inclusive, no lugar dele, chamado David Brainerd, que morreu aos 27 para 29 anos, se não me engano. Ou seja, 29 anos, perfeito. Morreu ali, não é, em Northampton, e pastoreou. Eu estive lá no lugar que o Brainerd pregou para os índios a primeira vez. É dessa maneira que o Jonathan Edwards vai dizer: o Brainerd tem uma constituição melancólica. E ele morre aos 29 anos ali, cuidado pela família do Edwards. Ou seja, você tem ali claramente, ele descreve essa pessoa com essa condição. É nessa condição, por exemplo, que o pastor lá em Olney, chamado John Newton, aquele que compôs o hino Preciosa Graça, ok? É nessa condição que ele vai dizer que a ovelha dele, que escrevia hinos, chamado William Cooper, tinha isto, ou seja, ele tinha esta condição constituída. Isso é que ele chamava de melancolia. Spurgeon vai dizer que no caso de Emã, neste salmo, o que nós temos é alguém com características melancólicas. Deu para você entender? Se você pegar o salmo, comentário de Spurgeon, vai lá, pode pegar, ler, ele vai dizer: não temos aqui alguém com uma condição mais constituída assim. Charles Spurgeon vai dizer, inclusive, que essas pessoas eles são como músicas, a partitura musical deles é armada em tom menor. Ficou claro? Exatamente essa linguagem de Spurgeon. Ou seja, então nós temos ali as causas constitucionais, as causas circunstanciais, as causas constitucionais, eles chamavam já para um campo clínico, ficou claro? Já para um campo de constituído. Em terceiro lugar, esses pastores eram crentes, eles criam na providência, eles criam em Deus, eles criam no Espírito Santo, eles criam no maligno, e eles também diziam que há depressões ou experiências de deserções espirituais. Inclusive, todos eles ensinaram isso,
Inclusive eles vão dizer, o que Jó experimentou está nessa categoria. Ou seja, veio o maligno, investiu na saúde de Jó, pressionou Jó, e Deus permitiu, lembra isso? Deus permitiu, e essa experiência permitida pela soberania de Deus, nos cuidados de Deus, seja de ordem satânica, ou seja pela providência, ou seja uma prova. Então, esta condição era a terceira maneira deles interpretarem essas experiências. Tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou? Então nós teríamos as causas o quê? Circunstanciais, constitucionais e espirituais. Era assim que os pastores mais antigos dessa tradição compreendiam até o século XIX. Tudo bem? Ok? Dessa forma aí. Em termos gerais, esta era a tríplice abordagem puritana até os dias de Charles Spurgeon. E não vou poder me delongar nisso, mas faria muito bem quem deseja estudar isso, desenvolver um pouco mais. Vamos lá. A palavra depressão não é uma palavra unânime, não é a palavra que todo mundo gosta, mas ela é retirada da observação do relevo. O que são depressões? Depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta, sendo classificadas como depressões relativas, quando acima do nível do mar, e depressões absolutas, quando abaixo do nível do mar. A depressão é uma forma de relevo aplainado, onde podem ser encontradas baixas colinas. Não se trata de um buraco estreito, mas de um terreno aplanado em extensão significativa. Vamos lá. Sofrimento não se dá apenas num terreno psíquico. Sofrimento sempre traz tudo na gente. Ou seja, no ser humano não há sofrimento que não seja sentido no corpo. Por isso um cadáver não sente, tá? Um cadáver não sente dor. Porque a experiência da dor, do sofrimento, é sempre psíquico, é no corpo. Nenhuma dor é sentida sem envolver as dimensões psíquicas. Por isso que uma mesma pessoa submetida a um mesmo tipo de ferimento pode ter experiências de dor e de sofrimento diferentes. Duas pessoas podem ter experiências diferentes. E o que é a depressão? Tirada do relevo é isso aí. Está vendo? Isso aí é a Chapada Diamantina lá na Bahia. Você tem um nível padronizado de relevo. Em algum momento você tem o quê? Uma grande depressão. Ficou claro isso? Ficou? Ou seja, não é apenas uma coisa estreita, breve, mas de grande magnitude. Ficou claro? Vem do relevo. Que hora nós terminamos? Já? É agora? Já passou? Queria então falar um pouquinho sobre graça e fé. Vamos lá, e eu termino, vou dar a oportunidade para a gente fazer perguntas hoje ou amanhã, porque eu sei que você precisa ir para casa almoçar. Vamos ler juntos essa frase. Conquanto a doença possa indicar, em raras ocasiões, a presença de um pecado como uma causa, a maioria das ocasiões, a doença não tem nada a ver com um pecado individual, mas representa o fato de que o Éden foi quebrado e o céu ainda não chegou. O pecado adoece. O pecado adoece, isso é certo. Mas nem toda doença é fruto do seu pecado. Ok? Não tem uma relação direta com um pecado. Isto não é bíblico, isso é uma outra teologia que está por aí. Tá bom? Eu faço uma pergunta para você pensar. Quem foi que nos disse que as boas coisas da vida são seguras, certas e garantidas? Quem foi que nos disse que elas são uma espécie de direito natural? Este pensamento vem da filosofia iluminista, da Revolução Francesa, do direito francês, mas não de nossa fé cristã. A fé cristã interpõe a anterioridade da graça. A tradição evangélico-reformada, baseando-se na doutrina bíblica, enfatiza a anterioridade da graça. A graça antecede a fé. Igualmente, se não for a graça de Deus,
o resultado seguro é que o ser humano entregue a si mesmo vai pecar. Assim, os crentes dos tempos bíblicos, inclusive os salmistas, quando experimentam a realidade vivida por Emã, eles clamam por mais o quê? Graça de Deus. Vamos juntos essa frase aí. Sem a noção da graça, o nosso senso de cobrança e reivindicação é dirigido para Deus. Nós nos transformamos naqueles que se acham merecedores de suas dádivas. Desta maneira, o crente bíblico, ele não bate no peito e diz assim: eu devo minha fidelidade à minha fé. Não, ele diz: eu devo minha fé e minha fidelidade a... Ok, vamos entender um pouco isso. O que Paulo diz aos Coríntios? Juntos. E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que você se vangloria como se você não tivesse recebido? Assim, a maneira correta de interpretar esse assunto não é se perguntar: como é possível uma pessoa que tem fé experimentar depressão ou ter um problema mental? Esta é a maneira típica de indagação do chamado movimento de saúde e prosperidade. Este movimento transforma a fé por si mesma em conteúdo meritório como base de toda a saúde e bem-aventurança. O crente, porque ele é pobre de espírito de Jesus da primeira bem-aventurança, ele reconhece a sua insuficiência e ele depende inteiramente da graça de Deus. E ele se pergunta de uma outra maneira. A pergunta que eu faço a você é essa aí: como é possível? Esse mundo está meio maluco, não está? Hein? Esse mundo está meio esquisito, não está? Esse mundo está enlouquecendo, não está, gente? Esse mundo sem Deus está bem confuso, não está? Bem doente, não está? A pergunta que eu faço para você é a seguinte: como é possível o ser humano pecador, apartado de Deus, debaixo da influência do mundo, caído, mundo cruel, rebelde, confuso, insensato, como é possível ao ser humano debaixo das inclinações da carne e das poderosas influências do maligno ainda vir a crer e também conservar a sua sanidade mental? Como é possível? Hein? A graça de Deus. À luz do texto bíblico, a resposta é somente pela graça e soberana graça e gratuita graça de Deus. Como é possível o ser humano inteiramente apartado de Deus ainda viver a crer e também conservar a sua saúde mental neste mundo caído? Se não for a graça de Deus, o ser humano entra em declínio físico, em declínio mental, em declínio espiritual, em declínio moral. E nisto nos incluiríamos eu e você. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos da mente de Deus para termos a nossa mente saudável. Isso é um ensino bíblico. E se nós formos entregues a nós mesmos, sem a graça de Deus, nós vamos parar, sabe aonde? Lá na sepultura, lá no hospital psiquiátrico. Nós vamos nos organizar. Você está aqui saudável, você está aqui com a sua cachola funcionando, mais ou menos. Você está aqui mais ou menos saudável, você está aqui mais ou menos inteiro. Não é porque você é bonzão e mais forte. Você está aqui melhor, sabe por quê? Isso chama o quê? Graça de Deus.
Isto muda um pouquinho a nossa perspectiva, não muda? Ok. Então, o que ele pede, Emã pede. Senhor, dá-me mais graça, para que eu consiga encontrar ainda alegria e cantar os cânticos de Jerusalém. Ele nem chega a fazer essa oração, porque ele está num buraco tão profundo. A única coisa ele diz: Senhor, venha em meu socorro. Eu vou parar por aqui, tá bom? Alguém teria alguma pergunta? O pastor quer me ajudar? Agora, pergunta em relação a ontem e hoje, não em relação a hoje à noite, que isso é ansiedade. Tá bom? Vamos devagar. Você primeiro de ontem e de hoje, tá? Vai lá, Luiz. Não sei, me orientem como vai fazer aqui. Eu já baguncei tudo aqui. Vai lá. Bom dia, irmãos. Só para avisar, nós temos 25 minutos, ok? Então eu sei que podem ter muitas perguntas para serem feitas. Algumas a gente não vai conseguir cobrir hoje, mas os irmãos também vão ter disponibilidade de conversar um pouquinho com o pastor Gilson depois. Nós temos um tempo de almoço aqui. Então nós vamos fazer o nosso tempo aqui em 25 minutos, não vamos nos delongar demais, ok? Mas quando tiver faltando 5 minutinhos, o pastor vai avisar. Então, vamos começar aqui. O Pedro havia levantado a mão, Lucas, temos a Raquel, o pastor Marco Antônio, já temos 4, 5 com a minha esposa ali, sorridente. Então vamos lá. Acho que não vai dar tempo não, já vi que não vai dar tempo. Já vi. A gente vendo as circunstâncias nas quais Davi estava quando ele escreveu os salmos que ele mais lamenta, aqueles tormentos dele não eram coisas meramente psicológicas, não. Eram coisas realmente circunstanciais. O leão e o urso que ele matou eram reais, o gigante Golias era real, Saul perseguindo ele com um exército querendo a cabeça dele era real, Absalão com um exército, o filho dele, o próprio filho querendo matar ele para usurpar o trono, era uma coisa real. E a gente vê isso, por exemplo, assim, circunstâncias reais que levam as pessoas a desespero, porque o Senhor relatou caso de pessoas que isso é tudo coisa na cabeça da pessoa, certo? Mas, com certeza, pela sua profissão, pela sua área de aconselhamento, o senhor leu Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Sim. E ele relata a experiência dele de sobrevivência ao campo de concentração. Aquilo era uma circunstância que muitos iam para a grade eletrocutada e se matavam lá. Muitos ou se enforcavam ou tocavam na grade eletrocutada, porque era uma situação real. Eles não tinham perspectiva de sobreviver àquilo. Eles viam muitos morrendo e falavam: eu vou ser o próximo, não tem saída disso, isso aqui não tem solução. Então, assim, tem o caso que a pessoa às vezes tem um problema constitucional, né, como o senhor mencionou, mas e quando você vê que essa situação é real, que a pessoa tem motivo para estar agonizando? A pessoa, por exemplo, eu tive um professor que era promotor de justiça, e ele numa ocasião foi ameaçado de morte. Ele mandou as filhas dele morarem com os avós, ficou um tempo com uma profunda ansiedade, com receio de sofrer uma emboscada por onde passasse, enfim. Ele tinha um motivo real, a profissão dele coloca ele numa situação de perigo, ele estava sofrendo uma ameaça de pessoas reais que realmente queriam atentar contra ele. Ele adoeceu? Então, oi? Ele adoeceu? Não chegou a adoecer, mas ele passou por um período de profunda ansiedade, assim, de agonia, né? Sim. Deixa eu só dizer uma coisa então a você. Seu nome? Pedro. Pedro, durante muito tempo, na história da medicina, prevaleceu o entendimento de que doença era basicamente resultado assim. Vamos lá, Pedro. Basicamente resultado. Havia uma afecção, um defeito na máquina, e como resultado desse defeito na máquina, o ser humano sofria. Deu para você entender? Ou seja, uma visão organicista da medicina. Ou seja, tendo a pessoa sofrido um problema num órgão, uma lesão, um distúrbio químico, então ela adoecia. Essa visão prevaleceu durante muito tempo na medicina. Porém, ela entrou em crise. Quando? Na Primeira Guerra Mundial, na Europa, homens e mulheres foram enviados para a guerra.
E eles foram enviados para a guerra sãos, como nós, ok? Como eu, você, mais ou menos funcionando, inteiros. E eles foram para a guerra. Chegando na guerra, preste atenção, eles estavam lá, vendo gente explodindo do lado deles, com a condição de vigilância o tempo todo, gente metendo a faca um no outro, eles brigando ali com o fuzil, quer dizer, corporalmente lutando com os outros. Um estado de tensão constante, uma circunstância, como você colocou, real. Sabe o que aconteceu com muita gente que foi na Primeira Guerra? Voltou como? Doente. Em alguns casos, Pedro, com doenças irreversíveis. Isso precisou, então, a medicina repensar um pouco seu conceito. Ou seja, doenças que nunca mais as pessoas se recuperaram. No Brasil nós temos gente assim. E nos Estados Unidos muito mais, porque aquele é um país bélico, aquele é um país que manda gente para as guerras. Pessoas voltam, ou seja, isso mostra para nós que o ser humano não é Deus. Ele é um ser de limites. E se ele está sujeito às circunstâncias às quais ele não dá conta, em que a ansiedade é levada lá a um pico absurdo, e ele simplesmente se desorganiza, ele pode adoecer, e adoecer, em alguns casos, que nunca mais teve cura. Tudo bem? Ajuda? Ok? Eu sei que não é fácil lidar com isso, mas a gente não pode negar a realidade. E a realidade é que circunstâncias adoecem gravemente pessoas e às vezes elas não curam, em alguns casos, nunca mais. Elas são tratadas, mas curadas não. Bom? Outra pergunta. Ok, irmãos, só para avisar, vamos tentar ser bem objetivos nas perguntas, nós poderemos cobrir mais questões, ok? Está para o irmão Lucas aqui. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, sou irmão. Lucas. Minha pergunta é sobre ansiedade. Ok. E a relação que o senhor acha que tem, à luz da Bíblia, e até mesmo segundo aqueles pastores antigos, Sim. do dia do descanso que o senhor providenciou para nós, né? Qual a relação disso com a ansiedade, né? Visto que eu acho que hoje em dia mudou bastante nosso entendimento assim da igreja como um todo, em relação ao dia do descanso. Lucas, você está certíssimo. Uma coisa muito importante, eu não falei como lidar com a ansiedade, não tivemos tempo, nem vai dar tempo. Vou tentar aqui trabalhar alguma coisinha básica. A pessoa com alto nível de ansiedade, ela desorganiza ciclos. Os ciclos limites, contornos. Os contornos se perdem, se ficam difusos, ela invade, troca dia pela noite, a vida fica meio bagunçada, os apetites são desorganizados. E uma coisa importante para organizar pessoa com alto índice de ansiedade é regular ciclos. E isso você já vê na primeira página da sua Bíblia. Preste atenção nisso. Veio Deus no primeiro dia e disse: haja luz, e houve luz. Aí o que ele faz? Para. E veio a tarde, a manhã e o dia segundo. E no segundo dia, Deus fez isso. E veio a tarde, porque o judeu não trabalha de noite, né? É uma coisa sábia. Até as galinhas são mais sábias do que nós, não é verdade? Isso é muito importante, preste atenção. E aí, o que acontece? Vê a tarde, a manhã e o dia terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto. E no sétimo dia, descansou. Deus está ensinando isso na primeira página da sua Bíblia. Você está entendendo? Ele está ensinando o princípio do trabalho e o princípio sabático. A palavra Shabá é descanso. O princípio sabático é o princípio do descanso, que não tem a ver só com cessar a atividade. Tem a ver com deleitar-se com o Criador. Tem a ver com voltar para o Senhor. Tem a ver com ser grato. Tem a ver com o movimento de alma. Isso é o princípio sabático. E aí Deus faz assim. Aí vem Deus e vai fazer a história da redenção. E Deus podia fazer assim. Nasceu Caim, logo nasceu Jesus Cristo. Mas não é assim. Aí vem Noé. Aí vem Abraão.
aí vem os patriarcas, aí depois vem o Egito, 400 anos, depois vem Moisés, mais 40 anos, aí depois vem o quê? Josué, aí Juízes, mais 400 anos, aí depois vem Samuel, depois vem Davi, aí depois vem os profetas, a monarquia hebraica, os profetas, depois vem Jesus, os apóstolos, e ele diz que vai voltar, e está levando um tempo. Deus está ensinando para você, você que é ansioso por definição, que é preciso ter ciclos, é preciso ter tempo, que é preciso ser longânimo, paciente, e o ansioso não é paciente, ele não é paciente, ele não é paciente. E nós como igreja ensinamos, você está falando do quarto mandamento, cessa, descansa, isso é bom. Sabe, 2 homens foram atravessar os Estados Unidos no século XIX, da costa leste para a costa oeste, com carruagens, nas suas carruagens e caravanas. Um desses homens era crente, e o outro homem era um incrédulo que estava atravessando para ir atrás do ouro da Califórnia. Esse primeiro homem, na sua caravana cristão, sabe o que ele fazia? Ele andava, parava à noite, dormia. Chegava no domingo, ele cessava, fazia o culto, não continuava. O outro não. Buscando o ouro da Califórnia, ele ia. À noite, não dormia. Domingo, nada a ver. Foi. Sabe no final quem chegou primeiro e melhor? Curiosamente, o crente. Porque vive melhor quem respeita ciclos. E ansiosos precisam respeitar ciclos, ter contornos. A vida dos ansiosos não tem contornos. Ele chega, ele já entra, ele já bota a mão na sua mesa, ele já senta no seu espaço, ele está desorganizado. A criança lá, nós temos uma instituição com crianças. O menino muito ansioso, ele não consegue nem respeitar o limite da folha. Quando ele vai jogar o futebol, muito ansioso, ele não consegue nem entender a linha lateral, a linha de meio de fundo. Entende? Porque a ansiedade desregula os limites, os contornos. Deus está ensinando a gente a viver melhor. Viver melhor é fazer uma coisa de cada vez, cada coisa no seu lugar. Se você não organizar isso, você vai entrar no mundo ansiogênico e vai se desorganizar, tá? Não dá para eu desenvolver muito isso, mas isso é muito importante que você falou, tá bom? Ainda tem tempo? Irmã. Vai lá. A minha pergunta é quando o salmista sente a sensação de desamparo de Deus, se eu puder explicar um pouco como isso não é uma murmuração, sim uma lamentação. Falar, Deus me desamparou. Não, ele está dizendo que ele sente isto. E assim, irmã, a experiência do crente é, quando ele tem mais graça, ele sente mais a presença de Deus. Essa é a experiência dos salmistas e dos profetas. Mas por vezes ele sente como se Deus tivesse dado um passo atrás. E ele então se sente meio relegado. Essa experiência de Deus dar um passo atrás, o salmista descreve como uma experiência de ira, que aliás está em Romanos capítulo 1, quando Deus dá um passo atrás e entrega a pessoa um pouco aos seus descaminhos. A experiência lá é descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos. Primeiro é que Deus os entrega à sua ira, ficou claro? Então a experiência existencial do crente do Antigo Testamento, do salmista, é: se ele está desfrutando da graça de Deus, Deus aproximando e abraço, a ideia de graça é essa. E se Deus dá um passo atrás e entrega a igreja, entrega o seu povo, entrega o crente um pouco a si mesmo, isso é visto como ira, a expressão da ira. Deu para você entender? E isso é importante inclusive para a teologia do avivamento,
Porque no avivamento, o que acontece? Quando Deus reaviva a sua igreja, Ele visita. E quando aí Deus recua e afasta-se um pouco, isso é a experiência de que Deus está trazendo juízo e ira. Essa experiência é descritiva nos salmistas em toda a Bíblia. Ela é descritiva em Jesus. Quando Jesus diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? E era real, ele sentia isto. Ficou claro? Agora, isto não significa que ele está brigando com Deus, porque há dois sentimentos. Um deles é nobre e o outro é mais inferior. A tristeza é nobre. Ele está dizendo, Senhor, por que me desamparaste? Ele não está assim, ele não está em briga com Deus, você está me entendendo? Tá? Ele está se aproximando do Pai dele, está dizendo, Senhor, por que eu estou assim? Por que o Senhor não concede mais a tua graça? E isto o crente não apenas poderia fazer, o crente deve fazer. Bom? Deve fazer. Eu sei que às vezes é difícil para a gente que às vezes vem de um contexto em que a gente acha que Deus está sempre na obrigação de estar sempre trazendo graça conosco. Mas o que é graça? Qual é a definição de graça? Hein? Graça é um favor? Pronto. Então, se eu entendo que graça é um favor imerecido, quando eu experimento essa sensação, eu deveria pedir ao Senhor, Senhor, concede-me mais graça. Ele não está brigando com Deus. Abacuque, em algum momento do lamento dele, parece que briga um pouco com Deus. Ele diz, mas como o senhor não está vendo os caldeus, o ímpio, Asaf no lamento? Ele vai, o ímpio está prosperando e o injusto está padecendo. Como é que o senhor está surdo? O senhor está cego? Ele usa essa linguagem. É dura, né, essa linguagem? Mas ela está na Bíblia. A gente precisa resolver isso aí dentro da Escritura. Eles eram crentes. Tá bom? O que mais? Pastor Gilson, Oi. aqui. Onde você está? Irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu fiquei com uma dúvida ontem. Por favor. Eu só queria que você voltasse de novo. A questão da pré-ocupação. Nós vivemos na geração de pessoas pré-ocupadas. E pode ser que eu tenha entendido errado, você falou que o problema da preocupação é que nós não estamos presentes, a gente não consegue dar conta porque nós não estamos presentes numa coisa que é pré. Eu não sei se eu entendi errado isso. Só aí eu queria fazer uma pergunta. A ideia de preocupação está sempre relacionada a coisas do futuro. Mas eu não posso ficar preocupado com uma coisa de um ato que eu cometi no passado e ficar preocupado também com isso? Pode, mas é muito mais a culpa, ok? Muito mais a culpa, nessa esfera aí. Vamos lá. E seu nome, irmão? Seu nome? Marco. Olha só, primeiro, o Senhor... Todos nós precisamos cuidar de coisas, ok? Todos nós precisamos cuidar de coisas. Eu não sei a sua função, mas amanhã provavelmente você vai sair para as suas responsabilidades, preocupado com a sua vida, com os seus cuidados, com as suas responsabilidades. Todos nós temos preocupações. Pastores têm suas preocupações. Nós não podemos viver de forma descuidada. Ficou claro? Nós não podemos. Todos nós somos chamados para cuidar do jardim e lavrar. Todos nós temos nossas responsabilidades. Ou seja, todos nós temos nossos cuidados. Jesus vai dizer que todos os dias temos o nosso cuidado. Cada dia tem os seus cuidados. Todos os dias. Então nem toda preocupação é pecado. Ao contrário, ela é necessária. Viver relaxadamente, viver de forma negligente, viver de forma indolente, de forma preguiçosa, de forma indiferente, de forma descuidada, é problema. O irmão que foi me dirigindo, o irmão Arthur, ele quando dirige, ele olha para cá, e eu sou muito grato a Deus de estar com um carona, porque ele é uma pessoa cuidadosa quando está dirigindo. Eu não quero que ele diga assim, Senhor, dirija esse carro aqui para ver o pastor Gilson aqui. Não, aí eu vou com outro, peço para o pastor me dar outro motorista. Eu não quero ir com esse motorista, eu gosto dele porque ele muda de faixa, ele vê, ele tem cuidado, ok? Não. E o apóstolo Paulo vai dizer, ele tem preocupação com as igrejas do Senhor. O Senhor Jesus já veio com a função de cuidar das suas ovelhas e morrer por nós. Ou seja,
Todos nós temos cuidado. O apóstolo, quando escreve aos Filipenses, vai dizer, inclusive, que Timóteo era alguém que genuinamente se preocupava com o bem da igreja filipense, ok? Então, em primeiro lugar, preocupação necessariamente não é sinal de pecado, tudo bem? Ok? Entretanto, se eu assumo essas responsabilidades e eu me coloco no lugar de Deus, assumo a independência em relação a Deus, eu esqueço que Deus é meu Pai, que Deus cuida de mim, que Deus ele me governa, aí sim eu estou na ansiedade, no seu terreno mais pecaminoso. Eu estou na pequena fé, como Jesus disse lá. Ficou claro? Ou seja, nesse momento eu estou exatamente rompendo o princípio básico da minha relação de fé com o meu Pai Celestial. Eu estou esquecendo que Ele cuida. O Salmo 127 diz isso. Eu preciso construir minha casa, eu preciso colocar a sentinela na cidade, eu preciso levantar cedo e semear minha semente. Mas o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, e inútil vos será levantar cedo, colher o pão que penosamente granjeastes, porque Ele dá esse pão aos seus amados enquanto eles dormem. Se eu perco essa confiança e eu exerço os meus cuidados sem a dimensão do cuidado do Senhor, isto sim é ansiedade no seu sentido mais danoso. Ficou claro, Marco? Em segundo lugar, e é muito importante, eu falei que na ansiedade há uma inquietação, mas nem toda inquietação é ansiedade. Isso é importante, não vai dar tempo de falar isso aqui, mas vamos lá. É possível que, por razões pecaminosas ou não, por razões constituídas ou não, por razões conscientes ou não, a pessoa entre num quadro de ansiedade, de inquietação, que ela já não tem mais controle. Isso é a crise de ansiedade ou as crises panicosas que nós temos por aí. Nesse caso, a pessoa já não está mais ela já não tem muitas vezes condições ela mesma de simplesmente dizer assim, com estalar de dedo resolver isso. Deu para você entender? O corpo está altamente inquieto, ela acha que ela vai enlouquecer. As experiências de pânico, geralmente, quadros panicosos, duram, eu estou certo, 20 minutos, em média, uns 20 minutos. Dura em média uns 20 minutos, mas parece uma eternidade para a pessoa acha que vai enlouquecer, a pessoa acha que vai morrer, e porque já está envolvendo o sistema nervoso involuntário. É possível que no processo de ajuda àquela pessoa, a gente perceba que ela errou em algumas coisas, ela é uma pessoa que talvez entrou num processo pecaminoso de ansiedade lá atrás, mas nesse momento ela já está num quadro de doença, ficou claro? Ela já está num quadro mais sindrômico, ou seja, ela está num conjunto de sintomas que ela já não está conseguindo controlar mais. E aí nós estamos no outro quadro, que já é um quadro mais clínico, ficou claro? Porque talvez até porque ela não deu conta de obedecer aqueles princípios que o Senhor orientou para que ela vivesse bem, e a vida então a desorganizou de uma maneira muito grande. Certo, irmão? Não. Mas cuidar, preocupar-se não é sempre pecado. Se você apartar do cuidado do Senhor, aí sim. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer, fazendo o quê? Trazendo os vossos cuidados, fazendo conhecido diante de Deus as vossas súplicas e orações com ações de graça. E Jesus vai dizer, basta a cada dia os seus cuidados, né? O dia de amanhã trará os seus cuidados. Você precisa confiar nisso. E mais, você precisa lançar os seus cuidados. Amanhã, quando você sair, for trabalhar, for estudar, for projetar a sua carreira, você estiver preocupado com a sua saúde, você faz assim, você pega os seus cuidados e coloca diante do cuidado de Deus. E o apóstolo Pedro diz que Ele tem cuidado de você. Ajuda?
Ok. Mais alguém? Ainda dá? Fala. O senhor disse que as causas elas podem ser diversas, né, da depressão. E eu queria saber se, baseado no conhecimento do senhor, que o senhor já estudou, o que pode ter relação com o grande número de casos de pessoas depressivas e ansiosas na nossa geração, na nossa era. Dentre desses possíveis motivos, quais que o senhor acha que é mais evidente, considerando a nossa geração, a nossa era, o nosso período tecnológico? E juntando com isso, o que o senhor... que hábitos o senhor acha que devem ser fortemente cultivados por pessoas que têm tendências ansiosas e depressivas, e quais devem ser fortemente deixados de lado, considerando o estilo de vida, essa era moderna que a gente vive? Essa é uma pergunta extraordinária, é uma outra palestra inteirinha que eu tenho só para isso. Mas, vamos lá. Também não posso ser assim, não te ajudar com nada, né? Nessa hora, né? Senão você vai sair ansiosa, né? Verdade? Sim, eu penso que o mundo que nós estamos vivendo hoje, sempre houve motivos de ansiedade, mas hoje a cultura ocidental é imensamente ansiogênica. Ou seja, nós temos hoje elementos culturais no mundo urbano, ocidental, capitalista que nós vivemos, que nos inquietam imensamente. E eu tenho assim a convicção de que há uma relação grande, e a gente vê isso na Bíblia, a gente viu ontem, entre o estado de inquietação e ansiedade. Deu para você entender? Quanto mais inquieta uma geração, quanto mais inquieta uma sociedade, mais a tendência de casos de crise de ansiedade, problemas de ansiedade. As razões por que a nossa sociedade estão inquietas, eu acho que não é muito difícil nós percebermos. O nosso estado, a quantidade de estímulos a que nós estamos submetidos é muito grande. As quantidades de pressões a que nós estamos submetidos é muito grande. A quantidade de demandas muito grandes. Estamos altamente em estados de alerta. Estamos conectados o tempo todo. Tem pessoas que elas não conseguem hoje, só para você ter uma ideia, não conseguem desligar isso aqui para almoçar. Não. Elas estão assim, ó. Altamente conectados no momento de um princípio sabático que é o princípio da refeição. Deu para você entender? A refeição é um momento sabático, um momento de descanso, um momento que o corpo precisa daquilo. Elas não conseguem uma reunião, até pastores novos. Os pastores novos, às vezes, não é o seu caso, os pastores novos vão para reunião, algumas reuniões pastorais, eles estão ali com a Bíblia aberta e com o celular e conectados na igreja. Esse alto estado de vigilância altamente vai demandar um alto estado de inquietação. Fica claro? Ou seja, você precisa levantar, dormir, aquietar, sossegar. Jesus precisava de momentos com e momentos sozinhos. Todo ser humano precisa disso. Mas há uma causa que eu não trouxe. O mundo mais antigo era um mundo... Mesmo o indivíduo que não era crente, no sentido de cristão em Deus, ele tinha eventualmente uma âncora teológica. O mundo era transcendental. E o que acontecia? Ele confiava de que havia alguém cuidando desse mundo, mesmo que não fosse exatamente o Deus tão claramente revelado nas Escrituras, em Cristo Jesus na cruz. Hoje, o humanismo tomou conta, o mundo cortou as suas ligações transcendentais. De tal forma que hoje, os sacerdotes do mundo moderno, antigamente o que acontecia, mesmo na sociedade católica como a nossa, o indivíduo entrava em crise, tinha um sentimento de culpa, ficava ansioso, tinha uma culpa. A quem que ele ia para confessar? Ele ia ao padre. Ele ia lá ao padre e tal, confessava.
E o padre então dava lá uma coisa, ou faz isso, faz aquilo outro, uma penitência, o quê? Não estou dizendo que isso é bom, só estou dizendo que isso é um sinal de uma era. Ok, vamos lá. Hoje o mundo cortou essas linhas transcendentais. Não tem Deus, não é? Ou pelo menos o ser humano vive como se não tivesse Deus. Quem são os novos sacerdotes desse mundo humanista? Quem são os novos sacerdotes? Os psicólogos, os senhores psiquiatras. Nós somos os novos sacerdotes desse mundo aí. Deu para você entender? Esse é um mundo altamente ansioso e inquieto. E as pessoas estão fazendo o quê? Usando as suas medicações e usando suas terapias para resolver isso. Só que vamos lá. Isso pode ajudar? Sim, muito. Mas aqui eu queria falar um segredinho para vocês, para nós que somos crentes. Essa cosmovisão, essa visão de mundo em que Deus é expulso, ela não fecha. Deu para você entender? Por isso, nós que aqui estamos, que somos crentes, nós podemos ter uma visão de mundo que fecha. Porque nós temos um Deus, nós confiamos nele e ele cuida. Então, uma sociedade, preste atenção, uma sociedade que vai jogando a fé atrás do tapete, que vai tirando a fé do contexto, tenderá a ser uma sociedade altamente inquieta, uma sociedade altamente ansiosa. E isso está cada vez mais aumentando, ou seja, se exponenciando. Os pais estão altamente confusos, com diagnósticos que estão se multiplicando, todos eles ligados a um aumento de ansiedade, os transtornos de atenção, os transtornos da atividade, os transtornos do foco, todos eles, entende? Estão aumentando, sinal de que as próprias crianças estão altamente ansiosas, inquietas, ok? Como lidar com isso? Aí vamos precisar mais tempo, tá? Mas, de fato, você cristã tem uma vantagem imensa que o homem, talvez descrente, ele não tem. Porque ele entra em ansiedade. Ele diz, eu vou lá buscar um ansiolítico, vou usar o alprazolam e vou usar um cloridrato de paroxetina, um cloridrato de sertralina, vou tomar um ansiolítico e um antidepressivo. Vai controlar os meus sintomas. Vai controlar os sintomas, mas não vai resolver um problema. A grande questão do homem: quem cuida de mim, hoje e sempre, e enquanto eu durmo? E isto, gente, os gentios não têm. Jesus disse, você não precisa viver como gentios. Você pode viver como filho do vosso Pai Celestial. Amém? Ajuda? Chega. Também porque senão vocês me esgotam. Tá bom? À noite todo mundo aqui para a gente conversar um pouco mais. Irmãos, nós estamos encerrando. Vou apenas passar para o pastor Anderson, vai dar alguns últimos avisos. Irmãos, nós agradecemos a presença de todos os que nos visitam. Nós vamos ter um almoço agora. Você que queira participar, mandaram avisar aí que tem comida para todo mundo aí. Você possa ficar para esse momento de comunhão. E louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Amém? Vamos se colocar de pé. Quero pedir ao pastor Newton, possa vir aqui, pastor Newton, orar e encerrar este momento. Estará orando e encerrando este momento aqui. Assim, você que vai permanecer, fique, você está convidado a permanecer conosco no almoço. E assim teremos um momento de comunhão e à noite estaremos aqui às 19 horas. Pastor Newton estará orando. Ó Deus, nós somos infinitamente gratos, Senhor, pela Tua generosidade conosco, com as nossas almas em especial, por ouvirmos essa palavra, Senhor, que traz descanso para as nossas almas. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é suficiente para nós. Nesses momentos de crise, Senhor, que muitos de nós atravessam, podemos encontrar consolo, refúgio, bálsamo nas Escrituras.
E agradecemos pela direção do Teu Espírito na vida do pastor Gilson, Senhor, que nos abençoou nesses dias, Pai. Muito obrigado. E que logo mais à noite o Senhor continue também falando aos nossos corações, edificando-nos e consolando-nos pela palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, podem se assentar, eu só quero dar